Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir? E para você que vai ver essa live depois, essa é uma live onde eu vou falar como a escuta integrativa pode te ajudar, independentemente da sua especialidade médica, de que área da saúde você está atuando, ou mesmo você como pessoa. Sabe por quê? Porque esse é um método que se baseia na escuta, na atenção ao que você está falando e ao que você está contando. E isso começa na minha própria história. Há anos atrás, quando eu era ainda nefrologista, e isso já tem mais de 30 anos, e eu estava acostumada a ver pacientes muito graves, eu via que na história dele e na forma com que ele encarava a doença renal crônica, ou mesmo a máquina, quando ele já entrava em diálise, fazia muita diferença na evolução da doença. Você já parou para pensar, por exemplo, que após a pandemia, a quantidade de pessoas com sofrimento psíquico aumentou muito? Quantas pessoas vocês conhecem no dia a dia, até vocês próprios, que podem estar falando: olha, eu estou super estressado, olha, eu estou muito mais triste, olha, eu estou com muito mais medo, eu não sei o que vai acontecer, eu estou sempre ansioso. Gente, todos esses sintomas, que na maioria das vezes são emocionais, eles podem sim contribuir para o seu mal-estar, para a forma com que você está olhando para a vida, para o jeito de você ter ou não esperança, para a quantidade de vezes que você se desanima e fica sem força para seguir adiante. E se você está na fase que você está trabalhando demais, você pode chegar em casa chateado, desmotivado, sem força mesmo, para conversar com a tua família, com os teus filhos, enfim, com o teu companheiro ou companheira. Sabe, todas essas coisas estão mostrando lados de você e às vezes estão sendo prioritários, estão sendo mais pesados, e você esquece que você tem um outro lado, uma outra polaridade que é pura luz, que pode, se fortalecida, ajudar você a superar essa fase de estagnação, de desesperança, de achar que a vida não vai adiante, ou de muito medo, etc. Então, independentemente da emoção que você esteja passando, é possível te ajudar a superar isso. E às vezes essa emoção pode ser tão mais forte que ela pode estar contribuindo para que você agrave uma doença qualquer que você tenha. Então veja, quando a gente olha esse método, a gente aprende um passo a passo para descobrir na própria história da gente quais são os fatores que nos desequilibram, quais são as situações que a gente no automático age, ou recuando com mais medo, ou com mais agressividade, ou se distraindo, fingindo que não é com a gente, ou escondendo a gente mesmo, não nos mostrando para as pessoas que estão do nosso lado. Ou seja, cada um de nós tem um padrão básico que a gente usa, às vezes no automático, às vezes sem se dar conta. E esse padrão, às vezes, pode nos adoecer. Então, veja, quando a gente usa os florais, por exemplo, para fazer essa liberação desse padrão, isso foi descrito pelo Bach lá no século passado, e ele falava o seguinte: olha, as emoções humanas são as mais básicas, elas estão presentes em todos nós, e elas são emoções comuns, e são naturais que ocorram. O que faz com que a gente se desequilibre ou não é a intensidade ou a persistência que essas emoções estejam. É isso que vai impactar. Então, se você é daquele tipo que é mais inseguro, não confia no teu trabalho, acha sempre que as coisas não vão dar certo, ou o contrário, você bota um sarrafo lá em cima, sabe? Bota um nível de exigência lá no alto, de forma que você olha sempre para aquilo e nunca está suficiente. Ou ainda,
você já entra no campo achando que já perdeu a partida, sabe? Achando que vai fracassar, achando que as coisas não vão dar certo. Quando você entra nessa vibe, você compromete os seus resultados. Então, quando ele falava, olha, se você é do tipo que tem isso, ou se você é um tipo mais solitário, mais na sua, mas é absolutamente capaz de fazer as outras coisas, ou você é um tipo que também é mais sozinho, mas porque você é super ágil, tem a mente ágil, você faz tudo rápido, tão rápido que você acha que o outro está sempre devagar, ou ainda você é um tipo que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e você não olha e nem tem empatia para o sofrimento do outro ou para a coisa que o outro está passando. Ele começou a qualificar isso e fazer com que, ou oferecer flores, cuja vibração são expressões de harmonia energética. Então, quando você usa uma essência floral, você faz vibrar em você, ressoa em você a polaridade oposta daquela vibração de desequilíbrio, por exemplo, o medo, ou a insegurança, ou a indiferença, ou a arrogância, enfim, cada um de nós vibra uma coisa dessas. E mais do que isso, tudo que é vital, como trabalha numa frequência de energia, atua numa frequência de vitalidade. Tudo que é vital pode ser tratado pelas essências. E ele preconizava que você, na medida que tivesse uma boa medida do teu conhecimento, você poderia se automedicar. Então perceba, a gente busca um terapeuta para ele ouvir nossa história e ser um contraponto para nós e nos ajudar a tornar essa trajetória em relação ao nosso crescimento, ao nosso empoderamento pessoal, em nossa possibilidade de nos curar mais fácil. E pode ser usado desde a gravidez, passando pelo nascimento, pelo trabalho de parto, pela infância, adolescência, adulto, até a melhor idade. Ou seja, a gente pode usar em todas as fases da vida, especialmente porque todas as fases nós temos emoções. E os florais atuam nesse corpo emocional prioritariamente, ou seja, ele utiliza como base para a prescrição as emoções. E é por isso que eles são tão úteis. E aí vale a pena colocar mais duas coisas para vocês que eu acho que são fundamentais. Você que é constelador, por exemplo, você que é psicólogo, ou você que é um terapeuta que trabalha com essas práticas, saiba que às vezes você está trabalhando ou a pessoa já entrou na consciência de que aquele desequilíbrio se deu daquela forma, mas ela precisa sustentar aquele movimento. Ela precisa sustentar aquele movimento para que aquilo, de fato, seja transformador para ela e se mantenha no campo. É mais uma indicação. Às vezes, você trabalha, você faz o desbloqueio ou a compreensão, você agradece todos os que permitiram que você chegasse àquele momento e você segue adiante e você precisa de uma energia, de uma força, de um apoio para continuar nesse caminho. Isso é chave. Na escuta, a gente também fala de liberação de padrão energético. O que é isso? Às vezes, a emoção já se equilibrou. Aquela coisa já está no bom lugar, você tá pronto para seguir adiante. Mas o registro energético daquilo fica. Então, é super importante que você aprenda a liberar esse registro, a liberar essa possibilidade, para que sim, você siga livre. Então veja,
você tem um sintoma e a gente aprende a lidar com ele. Que sintoma é esse? O que ele pode estar significando? Qual é o desafio daquilo na sua vida, tá? A gente pode usar. Aí quando você olha para o sintoma, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que aquele desafio faz parte de você. Em vez de você jogar isso para o outro e projetar isso no externo, você incorpora aquilo. Lembra uma coisa que eu sempre brinco, quando a gente aponta um dedo, 3 voltam para nós? Você só identifica o que você reconhece. E se você reconhece, isso está em você. Dormente, amortecido, no inconsciente, não importa. Mas é fundamental você aceitar que aquilo faz parte. E quando você aceita que aquilo faz parte, você está pronto para o próximo passo, que é o confronto. Nossa, isso é meu mesmo. Como é que eu vou fazer para lidar com isso? Eu tenho um instrumento para lidar com isso? E é nessa hora que a gente vai ajudando a criar instrumento. Você vai se empoderando. Você vai tomando consciência para escolher teu próximo caminho. Então, o seu caminho de realização passa por reconhecer, confrontar, tomar consciência e escolher.